Olá, muito boa noite e sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Resenha Semanal. Como sempre, contamos com um painel de luxo aqui em saúde, a começar pelo Sr. Muxanga. Boa noite, Muxanga. Boa noite, obrigado. Boa noite, Essa. Boa noite. Boa noite, Sr. Zé Manuel, já com saúde para participar então deste programa. Sem dúvida, muito obrigado. Boa noite. Perfeito, estão criadas então as condições para avançarmos para a análise dos temas que marcaram a semana. A começar logo mesmo com o informe anual sobre o estado da justiça prestado pela Procuradora-Geral da República. Ela esteve na Assembleia da República quarta e quinta-feira, apresentou um informe que disse que, de uma forma geral, aborda os fenómenos criminais que acontecem no país e as medidas tendentes ao seu combate. Precisamente, Sr. Muxanga, como é que viu este informe da Procuradora Beatriz Buchila, ela que vem à Assembleia da República pela primeira vez? Primeiro, quero agradecer a Deus pela proteção e vida que tem nos proporcionado. Agradecer a Miramar por esta oportunidade e cumprimentar os telespectadores, através deles, o povo moçambicano. Bom, o informe da digníssima Procuradora-Geral da República foi um informe possível, tendo em conta o tempo que ela está a dirigir a Procuradoria-Geral da República. Mas a coisa um pouco caricata é que este informe, para nós estamos habituados a trabalhar com informes desde o tempo do Procurador Madeira, apresenta um decréscimo em matéria de qualidade na abordagem das questões. É um informe que começa coisas e não completa, faz introduções que não são desenvolvidas. Por exemplo, a questão dos ilícitos eleitorais não é bem desenvolvida. A questão do desempenho do Tribunal Supremo não é bem desenvolvida. Eu próprio fiquei com a impressão de que o Tribunal Supremo teria tramitado apenas 4 processos, quando efetivamente são tantos. Foram 8 processos em plenária em 2 anos, o que é normal, e muitos tantos outros que se deram nas várias sessões, na sessão civil e na sessão criminal. E, lamentavelmente, esses dados são muito importantes para podermos avaliar como é que as pessoas trabalham, não estão lá no informe. Mas, mais do que a abordagem que se faz, que se pensa que pode ter sido muito simplista, a Procuradoria-Geral da República é muito tímida em relação à proposta concreta sobre a forma como a PIC tem que ser integrada. Eu tenho informações que se deram na minha própria presença, em que eu acompanhei discussão direta da digníssima Procuradora-Geral a ser faltada a respeito pelos carcereiros, oficiais, simples oficial de permanência de uma esquadra, onde as pessoas presas por ordens da Procuradoria, quando chega o momento da Procuradoria dizer que as pessoas devem ser soltas, as pessoas por esse momento dizem que não cumprem ordens da Procuradoria, porque cumprem ordens do Comando-Geral da Polícia ou do Comandante da Esquadra. Portanto, eu penso que já é momento de pararmos com isso. Colocarmos a PIC como uma verdadeira polícia judiciária subordinada ao Ministério Público. A PIC tem que parar de ter dupla subordinação, porque a dupla subordinação sempre vai nos criar problemas. O outro aspecto que não está muito refletida no informe é a forma como tem que se desenvolver o combate, por exemplo, ao alcoolismo no país. O alcoolismo está a matar muitos jovens, está a destruir o país. A questão da forma como a própria bebida é fabricada, bebidas sem qualidade, tipo tentação, sei lá o que. Quer dizer, no âmbito da atividade, do controlo dos atos difusos, a Procuradoria-Geral da República tinha que apresentar atos concretos sobre isso e sobre a poluição sonora, que muita gente está sujeita a ter, a qualidade das mercearias que nós temos hoje, que vendem comida para as pessoas. Alguns são contentores que não se sabe que produtos é que estavam a transportar, que são roubados no porto, chega-se lá, corta-se o contentor, estão lá a vender produtos alimentícios para as pessoas. A Procuradoria também devia avançar com uma estratégia clara sobre o combate à criminalidade. Andar a dizer que criminosos munidos de arma de fogo, tem que ficar claro que dificuldade é que a Procuradoria tem para poder perceber onde é que os criminosos arranjam as armas, onde é que os criminosos arranjam as munições, quem colabora com os criminosos para permitir que os criminosos, entre hoje e amanhã, estejam a sair, voltem, se vinguem,
Por exemplo, na semana passada a polícia tinha conseguido recuperar 13 viaturas na Matola. Pois. Esta semana roubaram 20 viaturas. Significa que os bandidos se vingaram da polícia. Redobraram o esforço no roubo do que no combate ao próprio crime. Portanto, há muita coisa que está a faltar naquele informe. Como é que viu este informe da Procuradora, que diz que é de facto abrangente? Entretanto, ouvimos a oposição a dizer que é um informe muito simplista, que é apenas descritivo. Boa noite, Matavel. Boa noite para meus colegas de painel. Boa noite extensivos ao povo moçambicano, em especial aos nossos telespectadores. Eu acompanhei com muita atenção este informe da digníssima Procuradora-Geral da República, aliás, a primeira aparição dela, e com muita atenção também pude destacar alguns assuntos que já esperava ouvir soluções concretas, esperava ouvir portanto, qual é o ritmo e qual é a nota de quem está à frente de um dos pilares importantes do edifício da justiça em Moçambique atribui. Devo dizer que achei bem alguma parte do informe descritivo, por exemplo, quando se fala da expansão da rede judiciária. Vi com bons olhos o esforço que está a ser feito para aumentar o Palácio da Justiça. Neste momento contamos com 5. A descrição também que foi feita com relação aos tribunais judiciais distritais, as procuradorias distritais, as representações distritais, porque entendo eu que a grande maioria da população moçambicana, aquele povo que está em Namtil, aquele povo que está em Mongiqual, pese embora ter dificuldades de resolver os seus problemas, agora eles vão poder contar, portanto, vão se sentir mais próximos da justiça. Também enalteço o fato deste informe ter nos dado a perceber que é um esforço contínuo que a Procuradoria vai fazer, portanto, no sentido de conferir maior proximidade ao cidadão. A prova disso é a implantação de representações distritais do IPAS. Sabemos nós que um dos grandes problemas também tem sido portanto, as custas judiciais. Alguns cidadãos têm problemas, estão conscientes de que precisam de alguma assessoria, mas não têm condições de pagar um advogado, não têm condições, portanto, de pagar estas custas judiciais. Portanto, não só o advogado, nós temos que pagar o serviço da assessoria legal, como temos que pagar também ao Estado, portanto, aquilo que são as custas judiciais. Portanto, estes custos todos, se nós hoje pudermos contar com representações do IPAS, estamos a dizer que o cidadão vai ter uma parte, portanto, da sua preocupação reduzida. Mas, por outro lado, dizer que existe eu olho para a população moçambicana de duas formas. Existe aquela população, existem aqueles cidadãos que clamam pela justiça, que eles têm problemas muito pontuais. E eles não sabem muito do que acontece em volta. Eles conhecem só e somente os seus próprios problemas. Mas existe uma outra camada que, para além dos seus próprios problemas, já tem noção do que é que acontece com o vizinho, o que é que está acontecendo na sociedade. Portanto, eu percebo que há aqui uma grande expectativa. O povo moçambicano hoje olha para a justiça como um todo com enorme expectativa. Portanto, para além das soluções dos seus próprios problemas, nós olhamos também expectantes e com ansiedade para a solução dos problemas que nos são dados a conhecer, a presenciar todos os dias. Abrimos os jornais, abrimos as televisões e todos os dias ouvimos falar de casos de assassinatos, ouvimos falar de casos de abuso de poder. Mochanga falou aqui de casos muito concretos de poluição sonora, casos muito concretos de mercearias que nós não sabemos o que é que faziam antes, mas que hoje estão ali a vender produtos e alimentos. Então, nós precisamos também de respostas regulamentadas e muito concretas para todas estas questões. E eu penso que a Procuradoria, no que tange a população no geral, ela deu algumas respostas. Entretanto, no que tange a gestão de expectativas, acho que aí sim faltaram respostas. Faltaram, por exemplo, respostas para alguns dos casos mediáticos que já levam muito tempo e o povo hoje pergunta, quer saber o que é que aconteceu. Temos casos de assassinatos de juízes, temos casos de assassinatos do professor doutor, o último foi o professor doutor Sistak. Portanto, todos nós esperávamos ouvir, não é, um bocado mais sobre estes casos. É importante também que
Algumas respostas foram-nos dadas e deu para esclarecer. Por exemplo, é preciso respeitar o segredo da justiça, é preciso dar tempo às instituições, é preciso também percebermos as limitações que o nosso aparelho da justiça tem, e a digníssima procuradora teria referenciado, por exemplo, o apoio solicitado a outras procuradorias, tanto e também a necessidade de ver a PIC, Polícia de Investigação Criminal, mais apetrechada em termos técnicos, por forma a poder também acompanhar a dinâmica, portanto, do fenómeno multifacetado do crime. Nós sabemos hoje que o modus operandi dos criminosos hoje difere muito do modus operandi de há 5, 6 anos. Portanto, tal como nós evoluímos, o mundo do crime e a sua tipologia também evolui. Portanto, é necessário que a nossa polícia, a Polícia de Investigação Criminal, os recursos humanos afetos o edifício da administração da justiça possam também acompanhar esta evolução do mundo do crime. Portanto, de uma forma geral, eu acho que este foi o informe possível, tendo em conta não só aquilo que é a justiça em Moçambique, mas os vários setores. Nós precisamos de avançar, mas por aquilo que nós somos e aquilo que nós temos, este foi um informe apreciável. José Manuel, este informe da Procuradora, como é que o MDM viu, sobretudo nas questões de insistências, respostas dadas, quando a Procuradora diz que é preciso respeitar este princípio de segredo de justiça? Bom, primeiro cumprimentar os telespectadores, agradecer a Deus pela proteção e vida, e agradecer a todos aqueles que, durante o período que esteve doente, de facto deram o seu conforto, ajuda, colaboração, apoio, em particular o pessoal médico do serventuário do Hospital Provincial da Matola, a quem de facto endereço um grande abraço e um pedido também à PGR para que vá àquele hospital ver a situação de 56 funcionários que estão há 10 meses a trabalhar e não estão a receber, ou seja, são pessoas contratadas não sei em que circunstância, a nível dos bairros, etc., estão lá a trabalhar há 10 meses, desde que o hospital arrancou as suas atividades e não estão a receber sem qualquer explicação, e eu perguntaria se era possível que o diretor provincial da saúde ficasse apenas um mês sem receber, e isso causaria um problema. Ora, em relação àquilo que é a questão que me coloca, o informe da digníssima Procuradora-Geral da República, primeiro parabenizar a ela por ter ido à Assembleia da República, como a primeira vez, não é? Mas, em todo caso, dizer que tudo quanto foi dito, nós vimos um informe bastante gordo em termos de estatísticas e extremamente pobre em termos de reflexão, não é? Trouxe um conjunto de números, porque houve isto, conseguimos fazer aquilo, fizemos isto, fizemos aquilo, mas faltou o elemento essencial, que é uma reflexão efetiva sobre aquilo que deve ser feito para melhorar o estado da justiça, a justiça em Moçambique. Sem justiça, nós não podemos falar de um Estado de direito democrático. Sem justiça não podemos falar de um Estado, sei lá, a justiça digamos, o básico da convivência dentro de uma sociedade. Então, é preciso que se aprofunde a reflexão e não apenas levar à Assembleia da República os números. Há novos fenômenos criminais que não foram efetivamente analisados pela Procuradoria da República. Refiro-me à questão dos sequestros, por exemplo. Diz que em 2014 houve 42 casos, contrariamente a 2013, que houve 44 casos. Eu compreendo de fato que o segredo da justiça faz parte do funcionamento normal da atividade da justiça, não é? Um processo, quando ainda não chegou a uma certa fase, está efetivamente, ou está ainda a ser investigado, a ser avaliado, etc., há necessidade de manter o segredo da justiça, sob pena de poder atrapalhar o processo da própria investigação. Em todo caso, não é? Os moçambicanos querem saber que efetivamente, quando for a esquadra atender-lhe-á devidamente, como é suposto que assim aconteça. Portanto, e de modo geral, vimos também que continuamos a ter uma máquina da justiça extremamente amarrada e manientada, digamos, por aqueles que detêm o poder político neste país.
a própria Procuradoria da República foi nomeada pelo Presidente da República. Portanto, deve obediência ao Presidente da República. A partir dali, estamos a entrar num conflito em que ela não está independente. A justiça, não é? Um dos símbolos da justiça é estar de olhos vendados. Uma senhora com olhos vendados. Isso quer dizer que a justiça não olha para a cara de ninguém. Mas nesta situação, em que nós temos uma PGR nomeada pelo Presidente da República, naturalmente, que não vai vendar os olhos perante aquele que lhe nomeou, por exemplo, perante o sistema. Ora, isto para poder alertar a quem de direito, que de facto urge a necessidade de revisitar alguns comandos constitucionais que regulam o funcionamento de certos órgãos que garantem, neste caso, a PGR como guardiã da justiça, a PGR como o advogado do Estado. Portanto, é um conjunto de coisas que precisam ser melhoradas. Mas dizer que o informe da PGR, de facto, eu achei extremamente pobre. Foi uma perca total de papel e também de tempo, porque não disse nada de novo, disse tudo quanto os outros procuradores gerais disseram em períodos anteriores, apenas mudou um e no outro aspecto. Portanto, nós queríamos ver uma reflexão efetiva, um atrevimento muito maior da distinta doutora Beatriz Buchil em relação àquilo que é a situação que apoquenta os moçambicanos, não apenas trazer um arrolamento de números, não apenas trazer estatísticas, e isto qualquer um pode fazer, não precisamos da PGR poder dar-nos estatísticas, precisamos uma abordagem analítica do problema. Que soluções? Disse o Muxanga muito bem, a necessidade de incorporar a política de investigação criminal na PGR, para torná-la efetivamente funcional, para evitar esta dupla subordinação que interfere em todos os processos, em todos os momentos. A PIC está presente em todo momento. Exato. Que nós precisamos da justiça. Portanto, Matavel, eu penso que, em linhas gerais, esta seria a observação e, na verdade, nós lamentamos aquela informação. Eu não diria que foi a informação possível. Não, podia ter sido feito muito melhor. Não foi o informe possível, porque mesmo no período de tempo que ela está de serviço, ela podia ter preparado uma informação mais coerente em relação àquilo que é a expectativa dos moçambicanos. Exato. Muxanga, sobre essa questão da PIC, parece-me consensual que, de facto, tem que se alterar a posição da PIC para permitir, enfim, a sua funcionalidade. É um debate, na verdade, que não é novo. O que é que, então, estará a falhar na engrenagem para que a PIC, de facto, não seja judicial? Bom, primeiro queria dizer que eu disse que era informe possível para evitar ser acusado de estar a desprezar as mulheres. Acabamos de sair do mês de abril, estamos no mês de maio, também continua a ser dia da mulher, teremos dia 13 de maio, dia da Nossa Senhora de Fátima. Portanto, esses são meses que normalmente são meses de felicidade para as mulheres, mesmo que eles cometam excessos, temos que tolerar. Abril, março, abril e maio. Então, em junho, se ela tivesse aparecido em junho, se calhar o tratamento que havia de dar a ela podia não ser este. Mas também é preciso perceber que ela está a entrar pela primeira vez. Agora, vir à Assembleia, sentar na plateia e estar no pódio são duas coisas muito bem diferentes. Mas porque ela fazia parte da equipa do Dr. Paulino, acho que há algum reparo que pode se fazer. E tendo em conta que os procuradores adjuntos, os pares do Procurador-Geral, são os mesmos. Então, faltou alguma coisa, para não dizer que houve alguma coisa de má fé, que as pessoas deixaram de ajudar a ela a desenvolver, e tendo em conta que não é ela pessoalmente que escreve o informe. Em relação à PIC, o que está a faltar é a vontade daqueles que ganham, tiram benefício desta atitude que está acontecendo com a polícia, porque é mais fácil ligar para o comandante da esquadra ou o comandante da polícia para desviar o agente da PIC enquanto estiver em diligência. Agora, se a PIC passar diretamente para a Procuradoria-Geral da República, porque vai agir da forma como são tratados os processos. Depois do despacho, ninguém pode ligar para anular o despacho. Porque na polícia o que funciona são ordens. As ordens são dadas à boca ou ao celular. Agora, na Procuradoria o que funciona são despachos. São coisas escritas. Significa que se há um despacho agora, que diz que o fulano tem que sair para capturar Matavel, não é com o telefone que você vai dizer para deixar de capturar Matavel.
Então, há um grupo de pessoas no seio do governo e do partido que governa que não querem isso, porque estão aliados ao crime organizado. Há outra questão que eu penso que deveria ter sido muito bem explorada, porque é visível. A questão da reforma dos funcionários. Na Procuradoria-Geral da República, nos tribunais, a partir do próprio Tribunal Supremo, e passar pelo Comando-Geral da Polícia. Nós encontramos pessoas que têm mais de 40 anos de serviço e mais de 66 anos de idade. Quer dizer, a manutenção dessas pessoas nos postos viola o Estatuto Geral dos Funcionários do Estado. O Estatuto Geral dos Funcionários do Estado é uma lei neste país. A outra questão que nós encontramos por causa desta dificuldade, muitos jovens com capacidade, mais ativos, com memória fresca, não aderem à magistratura porque sabem que aquilo está trancado. Nunca vão poder passar para os lugares de topo. A outra coisa que eu gostaria de ver refletida no informe é a forma de designação do presidente e vice-presidente do Tribunal Supremo, incluindo dos juízes conselheiros, incluindo os próprios concursos que se fizeram no Tribunal Supremo. Eu não acredito que 3 ou 4 pessoas que passaram para juízes conselheiros tenham tido maior capacidade do que o maior número de juízes que rodam neste país. Ali há 3, 4 nomes que claramente, só por ver e conhecer o passado dessas pessoas, você percebe que aquelas pessoas não passaram para juízes conselheiros porque conseguiram fazer a melhor coisa. O que poderá ter sido determinante? É influência, compadrio, porque parte dessas pessoas já eram assessores do presidente do Tribunal Supremo. Então, estando dentro do Tribunal Supremo, pesou no júri excluir essas pessoas em detrimento de magistrados que estão nos tribunais provinciais, que estão nos tribunais superiores de recursos, que poderiam ter ocupado aqueles lugares e fazer o melhor trabalho. A questão de tráfico de pessoas, de drogas, a atitude dos órgãos do Estado em relação, por exemplo, ao assassinato do juiz Silica. O Estado, os órgãos de justiça, perderam a oportunidade de se vingar para mostrar claramente que eles se empenham, porque Silica faz parte da classe. O baleamento de um agente da PIC, em plena Mao Tse-tung, por um suposto traficante de drogas, que depois de deixado a Deus dará às expensas da família para ir à clínica. Depois de aparecer o advogado do baleador a solicitar à família do baleado para ir negociar num restaurante. Quer dizer, onde é que o Estado está? Para depois ouvirmos mais tarde que a pessoa saiu em liberdade condicional e não se sabe onde é que está. Quer dizer, isto desmotiva total e completamente a polícia. Eu não tenho condições morais de deixar qualquer pessoa da minha família direta integrar esta polícia. Porque esta polícia não vale nada. Não há solidariedade. Pelo menos quando o agente da polícia é baleado, a polícia tem que demonstrar. Os órgãos de justiça devem demonstrar que foi ferido um elemento da turma. Quer dizer, não há isso. Agora, se não há esta solidariedade entre eles, pior para o cidadão comum. Então, Écita, a questão da PIC, como é que olha, até quando de facto vamos ter uma polícia judiciária? Obrigada, Matavel. Mas antes, eu como mulher senti-me tocada aqui com as palavras do Muxanga, e acho que é importante reter aqui que quem foi a Assembleia da República foi a Procuradoria-Geral da República. Portanto, o informe não foi da senhora, da doutora, mas foi do órgão. Portanto, foi da Procuradoria-Geral da República. Desculpa. E penso que não é ético e nós, as mulheres, não gostamos que olhem para o nosso desempenho em função do nosso sexo. Desculpa. É importante que tratemos. É importante que tratemos. O informe é da Procuradora-Geral, não é informe da representando um órgão. Não. O que está escrito lá é informe do Procurador-Geral, não é da Procuradoria. Poxa. A outra questão importante aqui que essa tem que reter é a seguinte. Eu entrei para aquele informe claramente com um dilema. Primeiro, porque a Procuradora-Geral não tem 1 ano. Estava a apresentar parte do informe de um trabalho que não foi ela que fez. Segundo, porque efetivamente, por ser pela primeira vez uma mulher que dirige a Procuradoria, passar ao nível de exigências que eu fiz, diriam que, está a ver, é machista. E ela própria estaria a dizer Vamos isso. Vamos continuar a citar. Vou continuar aqui com o meu grito de protesto, porque eu protesto mesmo. Eu acho que a doutora Buchile precisa de ser respeitada por aquilo que ela é. Ela emerge da classe, desde das bases da magistratura judicial do Ministério Público, portanto, chegou à posição de Procuradora-Geral da República mostrando o trabalho.
Portanto, e é preciso também dizer que muitos homens e muito machos ficaram para trás em termos de competência. Portanto, avaliá-la ou dizer aqui, manifestar... Portanto, que fomos mais tolerantes ou menos críticos por ser uma mulher, eu acho que é aquele discurso que nós, as mulheres, precisamos de continuar esta nossa luta. Nós queremos ser avaliadas, queremos que examinem o nosso trabalho por aquilo que ele é, o nosso trabalho técnico, e queremos que olhem para o nosso mérito. Portanto, eu neste painel não quero acreditar que o Muxanga vai me poupar porque eu sou mulher. Nós discutimos, interagimos, taco a taco e esgrimimos argumentos. Portanto, este informe da situação da justiça deve ser também examinado assim. Portanto, ser mulher, não tem absolutamente nada a ver. Exatamente. É informe de um órgão e esta pessoa que está ali em frente está a fazer uma radiografia de todo um sistema de administração da justiça. É um sistema virado para todos os moçambicanos, homens, mulheres, velhos, idosos, crianças. Portanto, devemos olhar para ele de forma técnica e melhorá-lo. Portanto, se há aspectos que mereciam esta atenção mais acutilante do Muxanga, que visavam a melhoria deste informe, eu acho que eles deviam ser apresentados com essa acutilância, claro, mantendo o respeito pela pessoa, mantendo o respeito pelo órgão, mas trazendo ali argumentos puramente técnicos que fossem enriquecer este documento. E eu acho que este grito eu gostaria de deixar, até porque nós mulheres não queremos ser avaliadas como mulheres. Não estamos para isso. Nós servimos como mulher em outro local. Portanto, nas instituições, nos órgãos, nós estamos ali por mérito, por competência, não como mulheres. Com relação à PIC? Com relação à PIC, eu penso que este debate já é longo, já tem cabelos brancos, mas dado novo e interessante é que pela primeira vez parece que há consenso que é necessário, portanto, acabar com esta dupla subordinação da Polícia de Investigação Criminal. Eu vi, por exemplo, do lado da Ordem dos Advogados, quer o antigo bastonário, quer o atual bastonário, disseram comentários e foram no sentido de enfatizar que era necessário ter uma PIC hoje com um cariz mais judiciário, portanto, uma polícia que pudesse fazer o trabalho mais especializado e, claro, receber também todo o apoio técnico, moral e em termos de recursos humanos também que esta Polícia de Investigação Criminal precisava de estar capacitada. Vimos também, portanto, das 3 bancadas na Assembleia da República também irem pelo mesmo diapasão. Portanto, quer a Frelimo como a Renamo e o MDM defenderam que era a altura mais do que exata para a Polícia de Investigação Criminal estar subordinada ao Ministério Público. Portanto, ser um braço do Ministério Público e não continuar, portanto, uma polícia que entra na fase de instrução preparatória, é a polícia que prende. É claro que hoje a polícia só prende na presença de um membro do Ministério Público, mas precisamos de ver que haja esta separação até para permitir que os processos possam ser tratados com a devida celeridade e isenção. Portanto, eu quero acreditar que estes posicionamentos refletem aquilo que é a análise que vem sendo feita, reflete também que quando se fazem críticas, quando se apresentam constatações, existem, portanto, fatores preponderantes que nos levam a decidir pelo sim e pelo não. Portanto, estes todos os fatores, esta acutilância que eu defendo, acho que os argumentos foram esgrimidos de tal maneira que não resta dúvida da pertinência de esta Polícia de Investigação Criminal passar, portanto, para a sala do Ministério Público. O que falta agora é materializar. Como disse, este é um debate que já vinha acontecendo, umas vezes de forma tímida, outras de forma... Portanto, perante casos muito concretos, aparecia sempre este grito, mas desta vez acho que todos puderam, quem acompanhou portanto, o informe, assim como os pronunciamentos de pessoas-chave na administração da justiça, puderam acompanhar também os argumentos. E estes argumentos eu acho que são fortes, são sustentáveis e é difícil rebater. Portanto, mãos à obra na criação, portanto, de todos os instrumentos legais para a instalação desta polícia, mas também que se criem condições em termos de recursos humanos, em termos, portanto, em termos técnicos, porque não queremos que esta polícia exista nos estatutos, não queremos que esta polícia exista, que tenha um edifício... De transferência exatamente, de problemas do Ministério exatamente. Para só criar, portanto, atribuir um edifício, provavelmente um responsável e os estatutos muito bonitos. É necessário que esta polícia tenha, para além disso, portanto, meios para trabalhar, condições para trabalhar e que ela sinta-se moralizada para exercer a sua atividade. Pois, estamos a olhar para o informe da Procuradora-Geral da República, prestado então nesta última semana. Vamos para um brevíssimo intervalo e vamos continuar a olhar para este assunto logo depois deste brevíssimo intervalo. Não sai daí, voltamos já já.